Boa tarde a todos, nessa sexta-feira aí, maravilhosa, dia 16 de outubro. Vamos começar nossa aula de hoje. Um assunto específico, né, da gramática, mas que serve para a gente entender uma norma tão peculiar que é a colocação pronominal, tá bom? É tão difícil a gente entender colocação pronominal porque existe o que a norma manda a gente fazer, prescreve, e existe o nosso uso no dia a dia. Então, eu vou mostrar para vocês as regras e depois a gente vai fazer um debate sobre como esse uso acontece no Brasil, na nossa variedade do nosso idioma, tá bom? Então, colocação pronominal. O que é colocação pronominal? Os pronomes oblíquos, átonos, né? Mi, ti, si, nus, vos, eles podem ser colocados, por isso chama de colocação pronominal, antes do verbo, depois do verbo, ou no meio do verbo. Tá? Que a gente chama de próclise, quando vem antes do verbo, exóclise, quando vem no meio, e ênclise, quando vem depois. Então, colocação pronominal é a posição em que esse pronome vai estar em relação ao verbo. Tá? Então, são os pronomes oblíquos átonos, como eu falei para vocês, o mi, ti, si, o, os, ao, as, li, lis, nus ou vos. Os pronomes oblíquos tônicos não tem essa questão da posição, porque eles vêm com a preposição antes dele, e aí não tem essa regra para eles, tá certo? Então, é o seguinte, a gente vai falar primeiro de ínclise, tá? Deixa eu explicar para vocês. Professor, o correto, né? Quando a gente fala correto, de acordo com a gramática, é te amo ou amo-te? Então, essa relação de colocação pronominal vai muito de encontro com o uso que a gente faz do dia a dia, porque no dia a dia, nós, na nossa linguagem, na nossa variedade linguística, a gente normalmente faz ênclise, faz próclise, a gente bota antes, tá? Mas existem várias regras, uma delas é a ênclise. Então é o seguinte, quando é que a gente usa a ênclise? Que é quando o pronome ele vem depois do verbo. Então ele vem depois do verbo ligado por um hífen, tá vendo? Então quando você começar uma oração, tá vendo aqui, ó, o verbo inicia a oração, você faz ênclise. Então, pela regra principal, não se pode começar uma frase, uma oração, com um pronome oblíquo. Tá? Por exemplo, a escolheram, o informei, se esperava e me entregaram. Então, de acordo com a gramática tradicional, né, as regras do português padrão, a gente não pode começar uma frase com pronome oblíquo. Apesar de, no dia a dia, na linguagem não padrão, a gente use próclise. Então, bota na cabeça de vocês, o verbo, a posição, de acordo com a gramática, ele vem depois do verbo. Começou aqui, ó, uma oração, tá vendo? Começa com o verbo, escolheram-na, informei-o, esperava-se, entregaram-me. Então, o verbo, o pronome, ele vem após o verbo. A gente vai ver lá na frente que é o seguinte, a posição é depois do verbo. Só vai vir para antes do verbo, pronome, se tiver uma palavra atrativa. Isso é bem simples. Então, a ênclise, quando começar com o verbo, a oração começar com o verbo. Também, mesmo que seja no meio aí da frase, mas se tiver uma pausa marcada por uma vírgula, um ponto e vírgula, que de certa forma continua sendo o começo de uma frase. Aqui, ó. Aqui encontro-me com Deus. Pois, professor, mas a frase começa com aqui. Mas quando eu coloco esse ponto aqui, é como se a frase tivesse iniciado a partir daqui, tá? Então, ó, começou com o verbo, o pronome ele vem após. Se tudo der certo, informo-te a saída do voo hoje ainda. Aqui, ó, tem uma vírgula cortando, então a oração começa aqui. Então, começar uma oração, seja no começo mesmo de uma frase ou após uma vírgula ou um ponto e vírgula,
bota ênclise, tá? Também vai se colocar, fazer ênclise quando o verbo está no gerúndio, tá? Gerúndio é o verbo em processo, né? Fazendo, comendo, andando, partindo. Então, você coloca ele após o verbo. Então, tratando-me com respeito, responderia as tuas perguntas. No dia a dia, na linguagem coloquial, a gente fala como? Me tratando com respeito, responderia as tuas perguntas. Isso aí é a linguagem coloquial. Mas aí, na redação, como a gente vai fazer, num texto formal, depois de gerúndio, tem que vir o pronome, tem que fazer ênclise, tá bom? Recusou a proposta, fazendo-se de desentendida. Tá vendo? Gerúndio, o pronome oblíquo vem depois. Apesar que fique muito mais audível para a gente, recusou a proposta se fazendo desentendida, né? Mas aí você não deve praticar isso em textos formais, tá bom? Também a gente usa ênclise com construções que tem verbo no imperativo, certo? Cale-se, certo? Minha amiga, diga-me a verdade e tudo se resolverá. Por mais que aqui também esteja começando a partir de uma vírgula, né? Começou uma oração, além disso, também é um verbo no imperativo. Quando eu der o aviso, silenciem-se todos. Tá aqui, ó. Então, após o verbo, também com o verbo no imperativo. A única exceçãozinha do gerúndio é quando o gerúndio vem com a preposição em. Ó. A gente não disse que depois de gerúndio se faz ênclise, mas aqui tem a preposição em. Ó. Então, em se tratando de políticas honestas, então, o se vai para frente como pronome oblíquo, porque esse em aqui puxa ele para próclise, tá certo? Então é simples. A regra básica é a ênclise. Começou uma oração, começou uma frase com o verbo, depois dele vem o pronome, se faz ênclise. Só você vai colocar esse pronome para antes se tiver uma palavra atrativa, como esse em aqui que puxou o si para frente. Então vamos ver quais são essas palavras atrativas que puxam o pronome oblíquo para trás do verbo, né? Se a gente pensar assim, para trás do verbo. Que é próclise. É a posição anterior ao verbo. Então, quais são as palavras que vão puxar esse pronome para trás do verbo, né? Palavras com sentido negativo. Não, nunca, jamais, ninguém, nada, certo? Vão puxar para frente. Então, aqui, ó. Nada, esses em amarelo são os verbos, tá certo? Em branco são as palavras atrativas e os vermelhos são os pronomes. Ó, aborrecia. Nada o aborrecia. Se não tivesse esse nada aqui, eu não podia começar a oração com o aborrecia nas horas de grande dificuldade. Esse o ia ter que vir para cá, né? Aborrecia-o nas horas de grande dificuldade. Só que esse nada é uma palavra atrativa, então esse pronome ele vem aonde? Para antes do verbo. Então, nada o aborrecia. Se você disser nada aborrecia-o, tem um problema aí de colocação pronominal, porque você colocou depois do verbo, mesmo tendo uma palavra atrativa, que vai puxar esse pronome para antes do verbo. Aqui, ó, filhos, neto, nora, ninguém lhe dava a atenção que merecia. Ninguém lhe dava, ó. O ninguém puxou o li para frente. Não a desejava como filha, mas como mulher. Aqui, ó, o não puxou o pronome para onde? Para frente. Então, são palavras atrativas que puxam o pronome para cá. Ó, jamais se soube a dimensão dos verdadeiros fatos. Soube. Ó, o se vem para antes do verbo, porque o jamais puxa ele. Ó. Ela nem se incomodou. O se puxa para frente. Nunca se esqueça de mim. O nunca puxa para frente. Então, o que quer dizer isso? O normal é o pronome vir depois do verbo. Só vem antes do verbo se tiver uma palavra atrativa. Prio. Qual é a outra palavra atrativa? Advérbios. Advérbio de modo, de tempo, de lugar, de negação, de instrumento. Tanto faz, qualquer advérbio. Então, aqui, ó. Os seus olhos ternos e doces agora me roubam o sono.
Ó, roubam-me, podia ser assim, ó, roubam-me o sonho. Só que o agora puxa o me para onde? Para antes do verbo. Que agora é um advérbio de tempo. Hoje lhes direi toda a verdade. Direi, ó. Hoje lhes direi. Podia, se eu não tivesse esse hoje aqui, seria direi-lhes toda a verdade. Mas o hoje é uma palavra atrativa e puxa o lhes para onde? Para antes do verbo. Talvez nos encontremos amanhã para finalizar o projeto. Ó, encontremos, podia ser encontremos-nos, por exemplo, né? Mas aqui tem uma palavra atrativa, como a gente está vendo aqui. Tá certo? É bem tranquilo essa regrinha, né? Então, aqui, ó. Talvez é um advérbio de dúvida, que dá a ideia de dúvida. Tá bom? Então, aqui, ó. Se não tivesse talvez aqui, ó, seria encontraremos-nos amanhã. O nos seria aqui do lado, mas ou talvez puxa o pronome para antes do verbo, por isso chama de próclise. E aqui se tem, aqui, ó, o se foi para antes do verbo por causa do aqui. Tá bom? Lembrando que se aqui, depois do advérbio, vier uma vírgula, uma pausa, um ponto e vírgula, ele deixa de ser atrativo, tá certo? Então, aqui, ó, depois encaminhei-me para ele. Ô, pessoal, mas esse depois não devia puxar o me para cá? Deveria. Só que aqui tem o quê? Tem uma vírgula. E toda vez que tem vírgula, quebra, é como se estivesse começando um novo período. Tá certo? Então, essas palavras atrativas, elas deixam de ser atrativas se entre elas e o verbo tiver uma vírgula ou um ponto de vírgula. Tá bom? As conjunções subordinativas, né? De orações subordinadas, tá? Ó, todos ali sabiam que a amava, tá vendo? Todas essas de branco, em branco, são essas conjunções subordinativas que puxam o pronome para frente, tá vendo? Todos ali sabiam que a amavam. Como me falara de todos de modo sincero, resolvi perdoar-lhe. Aqui, ó. O como puxa o me para onde? Para antes do verbo. Embora eu considere muito, não posso demitir tal procedimento irresponsável. Tá vendo? O embora, como conjunção, também puxa para antes do verbo. Quando nos contaram o ocorrido, ó, o nos também vai para frente, atraído pelo quando, tá? Lembrando, acho que vocês sabem que o hífen só é utilizado no verbo quando o pronome vem depois, antes não, tá bom? Agi assim para que me dissesse a verdade. Aqui, ó. O para quê, que é essa conjunção subordinativa aí, puxa esse me para antes do verbo também, tá bom? Então, até agora a gente viu, ó, palavras negativas são atrativas, advérbios e conjunções subordinativas. Tem mais? Tem. Aqui tem uma tabelinha de quais são essas conjunções subordinativas que puxam o pronome para frente. Então, aí vocês dêem uma olhada, tá vendo? Ó, que, se, porque, caso, a fim de que, para que. Então, todas essas principais conjunções aí subordinativas vão atrair o pronome para frente do verbo. Aí você vai ter que fazer uma próclise, tá bom? Também atraem o pronome para frente do verbo são os pronomes relativos, né? Tá em uma tabela embaixo, né? Que, quem, onde, qual, as quais, os quais, cujo, cuja, puxa para frente também, tá? Então, ó, o resultado das urnas serviu para mostrar a falácia daqueles que se vangloriavam de uma força política que lhes permitia tudo. Aqui, ó. Aqueles que se vangloriavam, ó, o se vem para cá, puxado pelo que. Tanto que podia ser aqui, ó. A falácia daqueles os quais se vangloriavam. Então, pronome relativo também puxa o pronome para frente. Os quais puxa também o pronome para frente. Encontraram finalmente os dois aventureiros, os quais se encontravam desaparecidos naquela densa mata. Então, o pronome relativo também puxa o pronome oblíquo para frente do verbo, tá? Os pronomes indefinidos, tá? Lembrando a vocês, os pronomes indefinidos,
por mais que as pessoas achem que os pronomes definidos tenham dúvida, que, por exemplo, poucos a gente não sabe quanto é, certo? Poucos a gente sabe quanto é, pode ser um, pode ser dois, pode ser três, mas eu falo assim, tudo a gente sabe quanto é tudo, sim, mas tudo pode ser dois, tudo pode ser três também. Tudo depende do contexto. Então, muito, qualquer, tudo, toda, vários, vários, tudo, cada, todos esses são pronomes indefinidos, tá? Ó, poucos não dão a oportunidade que precisamos, ó. Darão é verbo, ó. O pronome vem para frente, atraído pelo poucos, que é um pronome indefinido. Em sociedade, tudo se sabe. Aqui, ó, o se foi puxado também para frente, atraído pelo tudo, que é um pronome indefinido. Alguém me disse que está de partida para a Alemanha, é verdade? Alguém me disse aqui, ó, vem para frente também. Gente, lembrando que vocês vão usar muito colocação pronominal na redação do vestibular, tanto da UPE, né, do Enem, outros que vocês forem fazer. Atentem-se sempre para essas regras de colocação, tá certo? Para não embaralhar a cabeça, é assim. O local do pronome oblíquo é depois do verbo. Vai vir para antes do verbo se for atraído por uma palavra que chama de palavra atrativa. A gente já viu várias palavras atrativas, né? Depois, os pronomes indefinidos, a gente tem pronomes demonstrativos. Tá? Este, esta, aquele, aquela, tá? Aquilo, também vão atrair esse pronome para frente do verbo. Isso os deixou irritados. Ó, isso faz com que os, em vez de deixar dizer, isso deixou-os irritados, esse os vem para frente do verbo, atraído pelo isso. Aquilo lhe deu arrepio, também vem para frente, atraído pelo aquilo, tá bom? Também vai se usar próclise em frases interrogativas, que começam com esses pronomes interrogativos, tá? Quantos te amaram? Né? Quantos te entregaram? Então, começa com esse pronome, com essas expressões interrogativas, também vai se usar próclise. Ó, quem nos explicará? O nos aqui, ó, antes do verbo, atraído pelo quem. Quando te deram notícia, também vem para antes do verbo, atraído pelo quando. E quem te presenciou também vem para antes do verbo. E aí, a gente tem também os casos de mesóclise. Alguém aqui já viu esse caso de mesóclise? Alguém já ouviu isso aqui? Amar-te-ei, alguém já viu isso? Alguém já viu mesóclise? Vejam. Mesóclise. Meso significa no meio. Então, é a posição do pronome no meio do verbo. Lembra de Mesopotâmia? No meio de dois rios. Mesóclise é no meio do verbo. Esse uso na nossa variedade do português brasileiro no dia a dia é muito, muito, muito raro isso acontecer. Caiu em completo desuso e a gente usa de outras formas que não seja mesóclise, porque a gente não faz esse uso mais na linguagem do dia a dia. É cobrado apenas nas linguagens formais, de norma culta, e é quando a gente coloca o pronome no meio do verbo. E é até estranho, mas você já deve ter ouvido isso, né? Então, a gente só usa em dois casos. Em verbos no futuro do presente, do indicativo. Amarei, farei, comerei, andarei, andarás, comerás. Então, você pega o verbo aqui, ó, amarei. Amarei, lembrando que a gente tem que começar a frase, tá? Então, amarei, eu corto aqui, ó, amar de um lado, e o ei vai para o outro, e o pronome vem no meio. Então, amar-te-ei, se você pegar só o amarelinho aqui, ó, é amarei-te. Mas aí a regra diz que quando começa com o futuro do presente um verbo, o pronome tem que vir para o meio.
Dar-me-ás o teu perdão é darás-me, né? Ó, eu pego o dar, corto aqui, ó. Sempre é no Rzinho e coloco o pronome no meio. Dar-me-ás. Então, se você for começar uma oração que começar com o verbo no futuro do presente, tem que fazer a mesóclise, que é colocar o pronome no meio do verbo. Também quando for verbo no futuro do pretérito. Em vez de amarei, amaria, faria, comeria. Também aqui, ó. Amar-te-ia até o fim, se assim desejares. Seria amaria-te. Mas se começou a oração com o verbo no futuro do pretérito do indicativo, o pronome vai ter que vir para o meio. Ó, dar-me-ias. Então, a mesóclise só se usa nesses casos, tá? Começando uma oração com o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo. Lembrando que essas regras todinhas também, elas vão abaixo se vier uma palavra atrativa. Ó, amarei não está no futuro do presente? Não seria aqui amar-te-ei? Mas o sempre aqui, ó, puxa o ti para frente, mesmo o verbo estando no futuro do presente. Então, a mesóclise só existe se não tiver nenhuma palavra atrativa, tá certo? Então, toda vez que tiver ínclise ou mesóclise, é se não tiver nenhuma palavra atrativa que faça com que você use a próclise. Simples. Tá certo? Vamos lá. E aí as regras são essas, tá bom? Lembrando que a ínclise começa com o verbo ínclise, né? Logo depois do verbo. Se tiver alguma palavra atrativa, vem para antes do verbo. E o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, o pronome vai para o meio do verbo. Tranquilo? E aí a gente vai refletir agora sobre um poema de Oswald de Andrade, que aí esse autor faz parte aí da primeira geração do modernismo, né, que queria uma liberdade expressiva, uma liberdade na forma muito grande, e lá, já lá atrás, a gente já tem um artista há quase 100 anos que já fazia uma discussão sobre a linguagem daquela época, né? Sobre uma discussão sobre que padrão deveria ser seguido ou não, já que a massa popular do dia a dia usa a língua de uma outra forma. Então, esse poema chamado Pronominais, Oswald de Andrade diz assim: dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, ele faz aqui uma explanação maravilhosa, um debate maravilhoso sobre colocação pronominal, ó. Dê-me e me dá. Então, ele diz que a gramática, o professor, os sabidos usam a ênclise. Dê-me, manda dizer isso, né? Diz que o certo é esse. Mas o bom negro, o bom branco da nação brasileira, o bom brasileiro, coloca o pronome na frente, me dá um cigarro. Então, não é um erro, não é algo abominável que se faz só no dia de hoje. Há muito tempo, a nossa variedade do português aqui brasileiro, a gente já coloca, independente se começa uma frase não, a gente usa próclise. O Enem pode trabalhar uma questão sobre isso, falando já que o Oswald de Andrade, já naquela época, já debatia sobre variedade linguística, sobre usos diferentes da própria língua portuguesa. Tá? Ele debate aí o que a gramática manda fazer e o que a gente faz no dia a dia. Tá bom? Então ele reduz a distância aí entre a linguagem falada e a linguagem escrita, e ele diz que ele diz aí que a colocação pronominal segue os padrões fonéticos brasileiros, e não esses que vêm valorizados aí da elite,
que julga que a colocação pronominal deve seguir certas regras. Então, vejam que Oswald de Andrade, há um século atrás, já fazia uma discussão sobre variedade linguística, em aceitar os usos que a gente faz da nossa própria língua no dia a dia, tá certo? Lembrando também que, voltando um pouquinho para a literatura, além dele falar um pouco lá sobre a liberdade da linguagem, que é uma linguagem ali coloquial, né, o debate sobre essa ruptura com esses padrões da língua, também ele foge também os padrões da estética de um poema, né? Verso livre, né? Não tem rimas, não tem preocupação com a estética, e ele faz essa abordagem de que esses padrões da norma culta, em vez de ser erros, são as verdadeiras contribuições do próprio português brasileiro à nossa nacionalidade linguística, né? Com a nossa realidade linguística. Tá? Então, foi bem polêmico naquela época, mas aí se pode refletir que esse poema pronominais já era um grande debate linguístico sobre os usos da língua que a gente chama de português padrão e não padrão. Tá bom, crianças? Então, esse assunto a gente termina por aqui, tá? Esse assunto com um assunto curto, de colocação pronominal, é bem simplesinho, de vocês dão uma olhada lá, e vocês vão ver que esse assunto é bem simples, é só lembrar que, de acordo com a gramática, começar com o verbo, uma frase, a gente faz ênclise, bota o pronome após o verbo. O pronome oblíquo vai vir para antes do verbo, se vir alguma palavra atrativa, que a gente acabou de ver. E o pronome vai vir para o meio, se começar com o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito e não tiver nenhuma palavra atrativa. Tranquilo, crianças? Beleza? Para a gente encerrar, a aula foi bem rapidinha hoje, né? É um assunto muito tranquilo, mas é importante para vocês usarem ela para trabalhar na redação, lembrando que vocês vão usar muitos pronomes oblíquos, tá bom? Aí, tio Hugo, né, preparou para vocês também um material, tá bom? Ver se vocês conseguem ver o material. Esse material, vou mostrar para vocês antes de terminar a aula, tá? O material que eu produzi sobre esse assunto. Então, eu produzi um material, mesmo dodói, mas eu consegui fazer, tá? Estão vendo aí? Estão vendo o espelhamento aí? O material? Estão conseguindo ver? Pronto. Aí aqui, ó, tem todas essas regras, tem mostrando alguns pronomes, todas as regras, tem explicando novamente aquilo que eu falei para vocês, né? Quando a gente bota o L no pronome, né? Encontrar lá, chegaram no. Então, também tem explicando isso tudo de novo. E todas as regras de colocação pronominal. Tá bom? E, além disso, temos a nossa atividade. Certo? E essa nossa atividade também, ela está aí já disponível. E ela é de marcar X também. Então, vocês vão dar uma olhadinha lá. Eu peguei questões de concursos, tá? Bem legaisinhos. O Enem provavelmente não trabalha questões assim, mas é importante a gente fazer essas questões. Então, responda essas questões, bota o gabarito aqui em cima, como das outras vezes, e sejamos felizes. Tranquilo, crianças? Beleza? Professor, Oi, meu amor. eu entrei 8 minutos atrasada, porque eu não tava conseguindo entrar pelo link. Aí, eu queria dizer que eu tô presente, tá? Só isso. Tudo bem, meu amor. Eu vou gravar a aula, já estou gravando, e vou disponibilizar no YouTube. Se perder alguma coisa, chegue por lá. Tá bom? Tá bom. Minha cabeça está explodindo. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Melhoras, Hugo. Aquele dia do Valeu, cara. professor é atrasado, viu? Então Tchau, tchau, assistam lá a aula, professor. viu? Oi, meu amor. Então assistam lá a aula, tá certo? Lá no YouTube.